Aula 106, Preparação Enem 2014. Nesta aula, vamos resolver uma questão falando sobre geometria espacial, falando sobre cilindro e medidas. Para isso, vamos utilizar uma questão do Enem 2011, a questão 167 da prova azul. É possível usar água ou comida para atrair aves e observá-las. Muitas pessoas costumam usar água com açúcar, por exemplo, para atrair beija-flores. Mas é importante saber que, na hora de fazer a mistura, você deve sempre usar uma parte de açúcar para 5 partes de água. Além disso, em dias quentes, precisa trocar a água 2 a 3 vezes, pois com o calor pode fermentar e, se for ingerida pela ave, pode deixá-la doente. O excesso de açúcar, ao cristalizar, também pode manter o bico da ave fechado, impedindo-a de se alimentar. Isso pode até matá-la. Pretende-se encher completamente um copo com mistura para atrair beija-flores. O copo tem formato cilíndrico e suas medidas são 10 cm de altura e 4 cm de diâmetro. A quantidade de água que deve ser utilizada na mistura é cerca de... Temos aqui as alternativas. Além de uma leitura atenciosa, a gente tem que estar sempre focado nos dados que a questão fornece, os conhecimentos que estão sendo utilizados, no caso aqui geometria, os conhecimentos acerca do cilindro e, principalmente, naquilo que a questão está pedindo, isto é, o que você deve dar como resposta à questão. E aqui ela pede para você informar a quantidade de água que deve conter a mistura no copo, sabendo que uma parte é açúcar e 5 partes de água. Você quer saber quanto que é o volume das 5 partes de água, não o volume do copo. É lógico que para você calcular as 5 partes de água, você tem que conhecer o volume do copo. Então vamos aos cálculos. O volume do cilindro, colocamos aqui uma figura já ilustrando, né? O volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Como a base é uma circunferência, a área do círculo é πr2. Então o volume do cilindro vai ser π, que a questão pede para usar a aproximação de π igual a 3. O raio é a metade do diâmetro, o diâmetro vale 4, então o raio vale 2, então nós temos raio ao quadrado, 2 ao quadrado, vezes a altura que é 10 centímetros. Efetuando os cálculos, nós temos 3 vezes 4, 12, vezes 10, 120 centímetros cúbicos. Item 2. O volume do copo, 120 centímetros cúbicos, ou 120 mililitros, pois 1 centímetro é igual a 1 mililitro, nós sabemos lá do estudo de medidas, contém uma parte de açúcar, então o copo vai ter 1/6 do copo, vai ser açúcar, e as outras 5 partes, ou 5/6, 1, 2, 3, 4, 5/6, água. E nós queremos exatamente calcular a quantidade de água. Aqui vamos fazer as duas coisas, vamos calcular o volume do açúcar e o volume da água. O volume do açúcar é 1/6 do volume do copo, é 1/6 de 120, já que a resposta da questão está em mililitros, então já vamos usar o 120 mililitros. Então o açúcar corresponde a 1/6 do volume do copo, então 1/6 de 120. 1/6 de 120 é 120 dividido por 6, que é 20 mililitros. A água corresponde a 5/6 do copo, então 5/6 de 120 mililitros, ou 5 vezes 120 sobre 6. 5 vezes 120 é 600, dividido por 6, 100 mililitros. Então a água que contém a mistura é 100 mililitros. Voltando ao enunciado, nós vimos que a resposta é a letra C.